Nesta resenha da bola, iremos abordar com Antônio Manuel Góes o Flamengo e Internacional. Os três jogos que envolvem essas duas equipes, o primeiro, que é equivalente à primeira rodada da fase oitavas de final da Libertadores, o segundo confronto no domingo pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre e também na capital gaúcha na quarta-feira da próxima semana, o jogo da volta da Copa Libertadores da América. Já Fernando César vai fazer uma análise dos jogos, da Libertadores e a influência na próxima rodada do Campeonato Brasileiro após o término da primeira rodada da maior competição da América do Sul. E Robinson Lessa também vai dar a sua opinião sobre os jogos dessa primeira rodada da Libertadores da América. Notícias também aqui da Liga Portuguesa, que vai no final de semana para a sua segunda jornada. Tudo isso não sai daí, é já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, nesta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esporte, a sua loja de camisas de clubes e seleções mundo afora. Você, na Agóis Esporte, vai encontrar camisas de alta qualidade com um valor muito abaixo da média, camisas de clubes do Brasil, aqui da Europa, do mundo afora, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Botafogo, Grêmio, Internacional, Bahia, enfim, todos os clubes do Brasil, Palmeiras, e também mundo afora, aqui da Europa, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e tantos outros. Você vai lá no link abaixo e acessa a Agóis Esporte e adquire essas camisas ou a camisa do clube da sua paixão. Mas agora eu vou até o Rio de Janeiro, o Antônio Manuel Góes, o Flamengo vencendo o jogo de ida da Copa Libertadores da América contra o Internacional. Agora teremos mais dois confrontos, domingo pelo Brasileirão, na quarta-feira também, o segundo jogo da volta, em Porto Alegre, também contra o Inter, mas você também dá uma geral na participação dos brasileiros na Libertadores, enfim, o futebol nesse meio de semana e agora também a perspectiva para o final de semana com o brasileiro Antônio Manuel. Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Diferentemente dos 4-0 do Palmeiras em Lima sobre o Universitário, a vantagem dos disputantes foi mínima, 1-0, 2-1 nos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. O Botafogo, por exemplo, fez 1-0 contra a LDU do Engenhão, aos 14 segundos do primeiro tempo, e ficou nisso, por sinal emparedado na segunda etapa, por pouco não cedendo o empate em casa com o jogo de volta na altitude de 2.800 metros da capital equatoriana. Ao vencer o Internacional por 1-0, gol de Bruno Henrique, primeira fase no Maracanã, o Flamengo não sofreu a iminência do empate colorado depois de avassaladora imposição que nenhum outro time faz no Brasil e na América do Sul. Com a equipe adaptada às necessidades da vitória em casa contra um adversário de jogo vertical, sem ser todavia reativo, Felipe Luiz compensou a ausência do suspenso Arrascaeta com exitoso revezamento no meio-campo, de Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique, municiados por Jorginho e os Léos Ortiz e Pereira na transição defesa-ataque, além de triangulações com Emerson Royal, depois Varela e Alexandro nas laterais. O Inter de Roger Machado se desdobrou na retaguarda, mas acabou surpreendido pela milimétrica cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que achou Bruno Henrique livre entre os zagueiros a cabecear para as redes gaúchas. No segundo tempo, o Internacional consertou a ineficiência de seus meio-campistas
e teve um curto período de domínio, porém sem exigir difíceis intervenções do goleiro Rossi, que na etapa inicial foi um espectador privilegiado. Pecou, porém, o Flamengo, mais uma vez, ao não traduzir sua superioridade em números, convenhamos, até pela rígida marcação da retaguarda do Inter, que depende agora, no mínimo, de 2 gols em Porto Alegre contra uma defensiva notabilizada pela ocupação de espaços, a mais eficiente do clube desde 2016, estatisticamente acima da celebrada de 2019 com Jorge Jesus. Aqui entra o reparo que não quer calar. Por que o destempero de torcedores estimulados por influenciadores de redes sociais, em protestos contra a suposta debilidade na formulação tática de Felipe Luiz, que segue diariamente a remontar sua equipe por conta de lesões e chegada de novos contratados? Injustificáveis e patéticas as vaias da arquibancada em Emerson Royal. Agora se sabe com entorse no tornozelo direito, sofrida nos primeiros minutos do jogo, por entrada brusca de um oponente na meia-lua da grande área do Inter, a ensejar no intervalo o desconforto do lateral recém-chegado do Milan da Itália, alegando ao microfone: "Não sou robô." Nenhum jogador é robô. Repetindo, nenhuma equipe do futebol sul-americano exerce nem de longe a pressão ofensiva do Flamengo nos primeiros tempos, a exigir dos adversários um esforço hercúleo de marcação nem sempre exitoso, detalhe que desmonta de saída esquemas táticos de treinadores que enfrentam Felipe Luiz. Afora o poderoso Bayern de Munique no Mundial de Clubes, nenhum adversário encontrou espaço até aqui facilmente na retaguarda do Flamengo, em cuja meta, quando chamado a intervir, Rossi dá sinal de vida com defesas espetaculares, para além de sua rotineira participação com a bola nos pés, na armação de jogadas ou certeiros lançamentos verticalizados. O Flamengo volta a enfrentar o Internacional nesse domingo 17 na defesa da liderança do Brasileirão no Beira-Rio e na próxima quarta no jogo de volta pela Libertadores, com o time da casa pressionado a reverter a vantagem rubro-negra no Maracanã, com direito a empate para ir às quartas de final do torneio da Conmebol. E sobre a alardeada crise na equipe de Felipe Luiz, tudo fica na conta do permissivo e intolerante imaginário de uma torcida que só enxerga seu time em campo, a desconhecer as arapucas eventualmente armadas com sucesso pelos antagonistas, próprias do xadrez nas 4 linhas, que vez por outra pode resultar em desejado checkmate, Antônio Júnior. Eu sempre analiso, Antônio Manuel Góes, uma partida de futebol colocando também o adversário. Não tem como você fugir disso, porque num jogo, numa partida, em qualquer esporte, você vai ter o adversário. E essa reação do torcedor, se fosse uma reação com alguma base, tudo bem, mas o torcedor vai lá, é normal. Eu acho um direito, claro, do torcedor, se estiver insatisfeito, vaiar. Agora, a grande questão são as redes sociais com os tais influencers que não sabem, aí sua maior parte, na quase totalidade, não sabem nada de futebol. São meros torcedores a fim de obter visualizações, né, os likes e, consequentemente, ganhar muito dinheiro com os seus canais. Simples assim. A Liga Portuguesa começou na última semana e a gente vai passar agora os jogos da segunda jornada neste final de semana. Jogos esses que começam no sábado, dia 16 de agosto, Tondela recebendo o Famalicão, Vitória de Guimarães contra o Estoril, o Estrela Amadora contra o Benfica. No domingo, Rio Ave contra o Nacional da Madeira, Alverca contra o Braga, Santa Clara e Moreirense, Sporting e Arouca. Na segunda-feira, jogo único, fechando essa rodada, o Gil Vicente recebe o Futebol Clube do Porto. O Benfica vai estrear no campeonato neste sábado contra a equipe da Estrela da Amadora, porque, em consequência do jogo dele na Champions, não estreou na primeira rodada da Liga Portuguesa. Eu vou dar um pulo agora até Curitiba, no Paraná. Fernando César
Também quero lhe ouvir a respeito da rodada da Libertadores e a influência que esses jogos terão na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E estamos já no aguardo de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E, claro, os reflexos que a rodada pode apresentar, principalmente para as equipes que têm aí um calendário mais apertado, são as equipes que disputam a Libertadores nesta fase já oitavas de final, juntamente com o Campeonato Brasileiro. E a gente saiu neste meio de semana justamente da rodada primeira, os jogos de ida das oitavas, com alguns resultados que permitem até a gente tentar adivinhar o que pode acontecer. É o caso, por exemplo, do São Paulo, que com o empate fora de casa, diante da equipe do Atlético Nacional, pode administrar sim, sob o comando do Crespo, a sua classificação, porque uma vitória simples leva o tricolor do Morumbi para as quartas de final da competição. O Botafogo, em que pese uma vitória apertada sobre a LDU, placar de 1-0, ainda tem uma vantagem, que é jogar pelo empate no jogo de volta fora de casa. O mesmo vale para a equipe do Flamengo, que teve uma vitória de 1-0 sobre a equipe do Inter, mesmo Inter que o Flamengo tem neste fim de semana agora pelo Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma, em termos de Libertadores, o placar de empate sendo suficiente para o jogo de volta, evidente que é uma vantagem sim. E já projetando então a rodada deste fim de semana, eu destaquei aqui vários jogos que me chamam a atenção, começando pelo compromisso do Fluminense contra a equipe do Fortaleza. É um bom jogo pelo desespero que o Fortaleza vem atravessando. O confronto de domingo entre Santos e Vasco também é um jogo bem interessante. O Santos começou a reagir dentro do Campeonato Brasileiro e a situação do Vasco, sim, é uma situação que inspira cuidados absolutos. Galo e Grêmio, por ser um clássico do futebol brasileiro, é interessante, vantagem para o Atlético, que vive um momento bem melhor que o tricolor comandado pelo Mano Menezes. Inter e Flamengo, jogão. Esse programado para domingo às 18h30, porque as equipes voltam a se enfrentar e o Inter também está devendo um embalo dentro desse Campeonato Brasileiro. Outro jogo muito bom, Botafogo e Palmeiras. O Botafogo vem crescendo e o Palmeiras vinha alternando alguns resultados que vinham deixando a torcida desconfiada, gerando inclusive protesto no CT do Palmeiras, coisa que não acontecia há muito tempo. E finalmente o jogo de segunda-feira entre Mirassol e Cruzeiro. Mirassol é a grande surpresa dentro do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro é aquela equipe que figura no pelotão de frente, um dos 3 protagonistas ao título desse Campeonato Brasileiro, Júnior. É isso aí, Fernando César, dando uma geral na Libertadores, as consequências para a rodada do Brasileirão. O nosso time é um time de primeira, né? Antônio Manuel Góes, Fernando César e agora ele, mais um do nosso timaço, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas.
Também quero lhe ouvir sobre a rodada da Libertadores no meio de semana, né, já que tivemos aí os brasileiros em ação, né, no meio de semana, hein, Robson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando aqui para conversarmos um pouco sobre essa rodada das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025, jogos de ida. E eu vou me ater aqui, enfocando única e exclusivamente os representantes brasileiros, que é o que mais nos interessa de perto. Tivemos inicialmente a equipe do Flamengo vencendo o Internacional no Maracanã, um jogo em que o Flamengo propôs, saiu para o jogo, foi bem ofensivo, teve bem mais atitude, principalmente na primeira etapa. Futebol mais incisivo, mais insinuante. Fez 1-0 e no segundo tempo não conseguiu ampliar sua vantagem. Vai para o Beira-Rio na próxima semana com essa vantagem do empate. Uma vantagem mínima, é bem verdade. Mas o futebol do rubro-negro carioca, no nosso modo de entender, é bem superior ao praticado pelo Esporte Clube Internacional. Acredito eu que o Flamengo, em condições normais, tenha condições de também sair de campo vitorioso lá no Gigante da Beira-Rio. Então, está aí aberto, os gaúchos entendem que 1-0 foi um placar que deixou o Internacional, deixou o Colorado dos Pampas com uma sobrevida muito grande, e vão tentar sair para o jogo. É aí que mora o perigo. Que se eles tentarem sair para o jogo contra o Flamengo, com a maior qualidade técnica da equipe rubro-negra, o risco será maior. E aí o Flamengo tem melhores chances de sair de campo vitorioso mais uma vez. Outro confronto também aconteceu envolvendo São Paulo. São Paulo diante do Atlético Nacional, lá em Medellín. Passou maus bocados, tá? Mereceu, sem sombra de dúvida, sair de campo derrotado. A equipe colombiana desperdiçou 2 penalidades máximas, finalizou 3 vezes contra as traves defendidas pelo goleiro Rafael e criou outras inúmeras chances de converter em gols e sair de campo com a vitória, que seria o resultado normal. 0-0. Duelo da volta será no Morumbi, também na próxima semana. São Paulo muito esperançoso, mas as coisas não serão assim tão fáceis não, viu? Que o time de Medellín lá é um time forte, um time qualificado, que poderá complicar muito a vida do tricolor do Morumbi. Tivemos também o Botafogo, encontrando muitas dificuldades, saiu de campo com a vitória magra de 1-0 sobre a LDU, um jogo disputado no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. A equipe equatoriana mostrou qualidades, mostrou predicados para reverter essa vantagem botafoguense, essa magra vantagem, mas não deixa de ser uma vantagem. Todavia mostrou que tem condições, que tem futebol para fazer frente ao atual campeão do torneio continental, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. E tivemos também o Palmeiras. O Palmeiras foi até Lima, no estádio Monumental, e goleou o Universitário 4-0, um jogo que o Palmeiras teve o mérito de torná-lo fácil demais, mas independentemente disso, o Alviverde Paulista fez a sua parte, tá? Meteu 4-0, está praticamente com os 2 pés nas quartas de final do torneio sul-americano, do mais importante torneio sul-americano, mérito para o Palmeiras. Agora, ressaltar aqui a extrema fragilidade da equipe peruana. Excelentes atuações da nova dupla do ataque palmeirense, Flaco Lopes e Vitor Roque. Por hora só, vamos aguardar os duelos de volta. Se Deus quiser, teremos grandes confrontos e os brasileiros passarão adiante. Um forte abraço e até a próxima. Ok, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, analisando também a rodada, né, os jogos da ida da Libertadores da América.
Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui. Resenha essa com patrocínio da Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções mundo afora. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!